Você é a favor ou contra o armamento? Você tem porte de arma? Tem arma em casa? Você acha que uma população armada se sente mais segura diante dessa sensação de insegurança que o brasileiro vive hoje? Este é o tema do Quem é Quem, e para falar sobre esse assunto, a maior autoridade no tema, no assunto, o maior especialista do país, Benê Barbosa. Ele é presidente do movimento Viva Brasil e desde 1995, né, Benê, estuda o tema e vai trazer para a gente alguns dados, vai trazer algumas informações e vai provocar em você essa discussão. Benê Barbosa, bom dia, um prazer recebê-lo na Band. Bom dia, é um prazer estar aqui. Conta pra mim, primeiro eu quero conhecer o Benê Barbosa. Benê é apelido? Benê é apelido, é Benê de Benedito. Benedito. Isso. Você é paulista? Sou paulista, nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. 43 anos. Exato. Bacharel em Direito. Também. Mas aí em 1995 você começou a se apaixonar pelo tema segurança pública? Exatamente. Como é que foi Exatamente. Foi meio sem querer, né? Assim, eu sempre gostei de armas de fogo, né? Sempre gostei de atirar, desde moleque. E em 95, quando começou a se falar em desarmamento no Brasil, né, em restrições às armas de fogo, em transformar o porte de armas e a posse ilegal de armas em crimes, que até então era uma simples contravenção penal, eu já percebi ali que isso não parecia fazer muito sentido, né, para se tentar diminuir a criminalidade ou se reduzir os homicídios. E aí comecei a me aprofundar nesse assunto, né, e hoje eu posso dizer com muita certeza de que realmente foi um caminho completamente errado que se escolheu. Você hoje é a maior autoridade no tema desarmamento ou armamento no Brasil, né? Bom, eu sou... Você aceita esse título? Você realmente se acha o maior especialista? Não sei, talvez eu seja o mais empenhado, vai. O que mais difunde a ideia? Isso, eu acho que isso sim. Vamos lá, tem alguns dados interessantes aqui que a assessoria de imprensa mandou pra gente. Antes de entrar nestes dados, eu gostaria de contextualizar para o nosso telespectador como é que está a situação hoje. Houve um referendo lá em 2005, né, que disse que o brasileiro não concorda com o desarmamento. Exato. Mesmo assim, existe um estatuto do desarmamento hoje em vigor no Brasil. Exatamente. O que eu posso e o que eu não posso em relação à arma? Porque assim, hoje, em tese, qualquer cidadão maior de 25 anos que prove capacidade psicológica, que prove capacidade técnica, ou seja, saiba utilizar essa arma de fogo e não tem antecedentes criminais, em tese, ele poderia comprar uma arma para ter na sua casa, no seu sítio, né, na sua empresa. Por que eu digo em tese? Porque a lei ela tem uma brecha gigantesca que dá o poder para a Polícia Federal, né, por superintendente da Polícia Federal, dizer se ele aceita ou não que você compre uma arma de fogo. Esse é o grande problema. Então o que acontece? Você tem um governo, né, que vem há anos tentando implantar o desarmamento no Brasil, que não se conformou em perder o referendo, porque eles tinham absoluta certeza que eles ganhariam. Quanto foi a porcentagem? Foi 64%, né, na média nacional. Dizendo que não concordava com o desarmamento. Né? Os estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina, tiveram um percentual maior do que esse, né, chegando a 70%, 80%, até quase 90%, que foi o caso do Rio Grande do Sul. Ou seja, a população deu o seu voto, né, expressou a sua opinião, né, isso é incontestável, mas infelizmente parece que não é sempre que o voto popular vale no Brasil. Então é contraditório, enquanto a população diz uma coisa, o governo está fazendo outra. Exatamente. Tanto é que, porque assim, por que a gente diz que hoje o Estatuto do Desarmamento ele não faz mais sentido? Porque ele foi feito, ele foi conduzido e preparado, e eu estava lá, né, acompanhei isso muito de perto, a partir de 2000 até 2002, até 2003, a sua aprovação, é que assim, absolutamente todo ele foi feito, tá, para uma resposta da população a favor do desarmamento em 2005. Né? Então a renovação das armas, a renovação a cada 3 anos que é obrigatório fazer, né? Todas as dificuldades implementadas, e tinham certeza que o resultado ia ser outro, mas não foi. Né? A partir desse momento, os nossos legisladores, eles tinham obrigação moral, inclusive, né? Uma vez que eles estão lá como representantes, pelo menos em tese, representantes do povo, eles tinham obrigação de modificar essa lei e adequar essa lei.
Né? Ninguém está falando aqui, não, então eu quero que todo mundo tenha arma, nós vamos armar a população do Brasil, que é essa a sua solução para a criminalidade, de forma nenhuma. O que a gente busca, o que a gente luta, né, e esse sempre foi o fundamento do Movimento Viva Brasil, é defender a sua liberdade de escolha. Né? É decidir, se você quiser ter uma arma legalizada, você vai poder ter. Se você não quiser ter, você não vai ter. Tá bem, mas né? Qual foi a função do referendo, então, em 2005? Se a população diz uma coisa e o governo não aceita o que a população diz e faz o contrário. A única explicação que a gente tem é que, exatamente essa que eu disse, eles tinham tanta certeza, né, de que o resultado ia ser outro, que eles apostaram nisso. Então, assim, porque se a gente mas depois pegar... enfiaram, desculpe a expressão, goela abaixo o Estatuto do Desarmamento que a população aceitou. Exatamente. Não, foi antes, né? Já existia. Já existia, mas daí foi de novo reconfigurado, colocado em prática, né? Exatamente. Ou seja, as restrições continuam, né? Eles simplesmente ignoraram que houve uma eleição. Isso foi uma eleição. Sim, né? Eu me lembro. Uma eleição, né? Vamos dizer assim, as armas tiveram mais votos do que o Lula. Né? Mais do que a Dilma, mais do que o Fernando Henrique. Ninguém teve 59 milhões de votos no Brasil. Tá, mas qual que é a jogada? Né? É uma jogada política, é uma jogada ideológica. Quem ganha né? com isso? É puramente ideologia, não existe nem a questão do ganho, e é sobre isso que eu vou falar na palestra. Né? A gente tem no Brasil, né, e no mundo inclusive, mas principalmente no Brasil, um longo histórico de restrições às armas de fogo. Começa lá no Império, no Brasil colônia, quando você fabricar uma arma de fogo era pena de morte. Por quê? Porque os portugueses, né, tinham medo de um levante de sua colônia e que houvesse aí um levante contra Portugal. Né? Depois, na época do Império, quem que não podia ter arma de fogo? Os negros. Por quê? Porque eram escravos. Como é que você vai dar direito a ter uma arma de fogo para um escravo? Né? A não ser os capitães do mato, que esses sim trabalhavam para os senhores, né, de escravos e tinham as suas armas para prender os próprios negros. Ou seja, a ideia de ter armas, né, está diretamente ligada com a ideia de liberdade. Não existe país no mundo que tenha sido desarmado em prol da segurança pública ou da redução da criminalidade. Né? Ele sempre foi desarmado em favor de uma ideologia e normalmente de um autoritarismo. Os índices de violência sempre foram muito altos no Brasil, né, Benê? A gente tem uma crescente nos últimos anos. A gente vai para um intervalo comercial agora, depois Benê vai fazer para a gente uma análise. Os índices de violência aumentando cada vez mais no Brasil e essa sensação de insegurança, Benê, está correlacionada ou diretamente ligada a essa questão do desarmamento no Brasil? Um instante só e a gente já volta. Quem é quem de hoje, nesta manhã de domingo aqui na Band, nós estamos falando sobre um assunto que é polêmico, mas que causa uma reflexão em quem está em casa e principalmente dos estudiosos também, né? E quem analisa os números de segurança pública hoje. Eu recebo para debater esse assunto o Benê Barbosa, que é a maior autoridade do assunto no Brasil, é professor, presidente do Viva Brasil, do movimento Viva Brasil, e também um dos maiores defensores, né, dessa liberdade da população, que se ela quer estar armada, tem a liberdade de assim fazer. Benê, o Estatuto do Desarmamento, como fala aqui aspas, no material seu que eu recebi, só protege o bandido? É isso mesmo? É só isso. Por quê? A partir do momento que ele praticamente impede que eu e você tenhamos uma arma legalizada. Mas não passa nem perto de desarmar o criminoso, obviamente ele vai estar sempre em vantagem. Bom, o criminoso está muito melhor armado que a população, sem dúvida nenhuma, logicamente, mas muito mais equipado que a própria polícia. Verdade. Né? Outro dia a grande imprensa mostrava aí o armamento pesado dos traficantes dos morros cariocas. Não vão muito longe, os morros de Florianópolis também, não é? São Paulo também não é diferente. Isso, e trazia um contraponto com o armamento da polícia. Quer dizer, totalmente defasado. E por que isso, né? Por quê? Responde pra mim. Por que isso? Porque as instituições policiais também pagam o preço das restrições. Né? A restrição para as forças públicas, né, para as forças de segurança, elas foram criadas lá em 1934 por Getúlio Vargas, logo depois que ele teve que enfrentar a Revolução Constitucionalista de 32. Então, por exemplo, a Força Pública de São Paulo, né, seria a Polícia Militar de São Paulo na época, ela tinha aviação de guerra, ela tinha metralhadoras, ela tinha tanque, ela tinha canhão.
Né? Por quê? Porque não havia restrição. Getúlio Vargas percebeu, logo após a Revolução de 32, que era muito complicado, muito perigoso você deixar uma força policial estadual ter o mesmo poder de fogo que uma força federal, que uma força central. Né? Então nunca é muito bom para governos autoritários, ditadores, que você tenha forças que podem se opor com poder de fogo. Né? Então criou-se a ideia de restringir. Aí se restringiu calibre, se restringiu tipo de armamento. Inclusive para a polícia. Inclusive para a polícia. Foi para o cidadão. Sim, muitos voluntários em São Paulo que se alistaram para lutar contra as tropas de Getúlio levaram suas próprias armas, porque o Estado não tinha arma suficiente. Então ele pegava lá o seu fuzil, que ele podia ter, sua carabina, e levava. E isso aconteceu no Brasil todo em várias outras ocasiões. A Revolução Acreana, né, a Guerra Farroupilha, em todas essas, sempre é o armamento da população é que acaba fazendo diferença. Né? E é contra isso, na verdade, que eles querem lutar. Benê, os números da violência no Brasil vêm aumentando consideravelmente ano a ano. Santa Catarina tem seus números também, são preocupantes, coisa que está complicada, complexa. Temos até um PGC dentro de Santa Catarina, que anos atrás era impossível de imaginarmos que Santa Catarina teria um poder paralelo organizado dentro dos presídios, coisa que só existia no Rio de Janeiro, o PCC, né? Então, eu acho que somos o segundo estado brasileiro com organização criminosa organizada dentro dos presídios. Ok. Santa Catarina é também, se eu não me engano, o estado que mais tem arma registrada. É um dos que mais tem armas registradas e hoje é onde mais se tem a procura para compra legal de armas. Mas o paralelo que eu quero traçar, na verdade, não é com a população armada, e sim com esses números da violência, Benê. O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que essa insegurança que a população vive é reflexo de um estatuto desorganizado, ultrapassado? Mas sem dúvidas, sem dúvidas. Você tem no Brasil uma criminalidade crescente, sempre, principalmente a partir do finalzinho da década de 80, né, a partir de 88, 89, quando foi a nossa Constituição promulgada, e depois a partir da década de 90, que houve uma explosão, final da década de 90, na criminalidade. E por que isso? Né? Por que isso? Porque você tem hoje, né, uma polícia extremamente mal preparada. Concordo. Tá? Mal preparada. Não por culpa dos policiais, não é culpa do mas policial, o Estado é ruim. É o sistema. O próprio Estado desrespeita o policial. Eu vejo isso diariamente em São Paulo. Né? Eu costumo dizer que hoje é o policial que trabalha armado. Os piores salários, o pior equipamento. O pior treinamento, ele não dá tiro, ele não atira. Ele não atira. Agora estão comprando com essa moda de comprar simulador de tiro. Isso daí não substitui o treinamento de tiro real. E aí quando ele vai utilizar essa arma de fogo, seja para defender sua própria vida, seja para defender a vida de um cidadão, ele acaba cometendo erros. E aí é ele que é o culpado. Né? Aí cai todo mundo em cima do policial que cometeu erro, mas que esquece que por trás dele existe um sistema que não funciona, que é um sistema completamente arcaico de polícia. Né? A figura do inquérito policial só existe em 2 países no mundo, é Brasil e Angola. Né? Então nós somos ponta, então, porque só nós inventamos isso daí que dá certo. Não dá certo. Né? Então, em vez de focar na arma de fogo, né, ou nas restrições, ou no cidadão, está na hora de focar no que não funciona, que é o sistema como um todo. Mas eu vou te provocar num outro sentido. Vamos lá. Hoje a gente tem aí no Brasil, virou moda a justiça com as próprias mãos. É gente sendo amarrada no poste, a gente apanhando aquele, é a população que não aguenta mais a fragilidade, a falência, a decadência do sistema de segurança pública. Isso não é de agora, é há muito tempo. Verdade. Estamos num colapso já faz tempo, isso já vem se anunciando há muito tempo, acho que só vai piorar daqui para frente. Mas aí nós temos a população fazendo justiça com as próprias mãos, uma população desarmada. Se essa população tivesse armada, será que a gente não estaria com um cenário de guerra já montado? Não seria pior, Benê? Não, pelo seguinte, porque quem está fazendo isso, ele só não tem uma arma porque ele não quer uma arma ilegal. Tá. Se ele fala assim, olha, hoje eu vou sair para caçar bandido, dane-se a justiça, esqueci o que é Código Penal, esqueci que existe Estado, esqueci que existe uma sociedade, esqueci que existem regras. Vou caçar bandidos. Se ele quiser amanhã comprar uma arma de fogo, ele vai comprar. E a arma que ele quiser. No mercado paralelo, no mercado paralelo, ilegal, etc. Se ele não quiser uma arma, ele usa, eles fazem o que ele usa faca, usa pedaço de pau. A questão dos linchamentos, né, que a gente tem assistido com certa frequência agora, na realidade sempre aconteceram.
né? Se você pegar a região Nordeste, Norte, eles são e já eram extremamente comuns. A diferença está numa coisa, né? Hoje a população quer mostrar o que ela está fazendo. Ela está tão cansada que não basta fazer. Não basta dar um corretivo, vamos dizer assim, num bandido, dar umas chineladas no bumbum dele, vamos dizer assim. Né? Ela quer filmar e quer colocar na internet, quer dizer, olha o que nós estamos fazendo com o bandido aqui na nossa região. Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ser vítimas, de ser reféns e ainda por cima de levar culpa. Porque agora tudo é culpa da população. Né? O Brasil é violento porque a população tem arma. O Brasil é violento porque a população faz justiça com as próprias mãos. O Brasil é violento porque a população não colabora com a polícia. Pô, peraí, então não preciso de governo. Certo. Então não preciso de Estado. Se é para culpar só a população e a população que tem que resolver os seus próprios problemas... Um Estado democrático de direito que não é tão democrático assim? Que não é nem um pouco democrático. O Brasil, ele criou a lenda, aliás, não é só o Brasil, né? Isso é muito comum em falsas democracias, né? É fazer você acreditar que democracia é poder votar. E não é. Você vota em Cuba. Você vota na Venezuela. Na Coreia do Norte você vota. Agora, o quanto vale o seu voto e se isso muda alguma coisa, é outra coisa. E no Brasil está sem. Você pode votar, mas seu voto não muda. Então, se seu voto não muda, você não está mais numa democracia. Qual é o caminho? Lutar. E não estou falando em luta armada, lógico, né? Luta de ideais, não é? Luta de ideias, mais do que ideais. Né? Eu acho que o grande problema da segurança pública é que durante anos ela foi comandada por pessoas que tinham ideologias e não ideias. Benê, você concorda com os cabeças da segurança pública, vamos colocar aí, os homens que mandam na segurança pública no Brasil serem cargos políticos e não técnicos? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso também atrapalha, já que vem tudo num bolo político, que a situação é muito mais política do que técnica? Eu costumo fazer um comparativo com cidadezinha pequena de interior. Eu não sei se aqui em Santa Catarina acontece isso, mas em São Paulo acontece muito, né? Tem lá o prefeito, a primeira coisa que ele faz é reformar a praça, né? Para deixar a praça bonita e colocar o nome dele. Teve a eleição, chega outro prefeito, a primeira coisa que ele faz, desmancha a praça e faz outra mais legal, ou não tão mais legal, mas que vai ter o nome dele. E com segurança pública tem sido assim. Né? Você não tem continuidade, você não consegue combater criminalidade sem continuidade. Então eu faço uma coisa aqui, chega o outro governante e fala, mesmo que está funcionando, não, vamos fazer diferente. Muda vamos tudo. Fazer. Ou então o que é pior, que é o que a gente está assistindo do governo federal, né? E não é só desse governo, isso começou, como eu te disse, em 95 com o Fernando Henrique, passou por Lula e se estendeu agora até Dilma. Questão do desarmamento. São 15 anos pelo menos, quase 20 anos, falando que desarmamento é bom, falando que desarmamento resolve. Isso ano após ano, e não funciona. E continuam falando a mesma coisa. Como é que você aplica? Né? Então você vai fazer um bolo, você põe 2 ovos, uma farinha, não deu certo. Não, vou fazer de novo. Não deu certo de novo. Vamos fazer de novo. Sem mudar nenhum ingrediente. Sem mudar nenhum ingrediente. Como é que você vai esperar que um dia o bolo saia? Não vai sair. Bom, mas tem um projeto de lei aí de um deputado federal da região de Blumenau, o Peninha, não é não? Isso, exatamente. Blumenau, Rogério Peninha. É do PMDB? É do PMDB de Santa Catarina. Se eu não me engano, Rogério Peninha, o Peninha Mendonça aqui, do PMDB. A gente vai para o intervalo comercial, a gente vai falar do projeto do deputado Peninha, que eu sei que você pode dar uma pincelada pra gente. Sim, sobre essa situação. Conheço aí. Bem. E vou te provocar um pouquinho mais em algumas situações sobre desarmamento. Um instante só, a gente já volta. Quem de hoje falando sobre segurança pública, sobre desarmamento no Brasil, sobre um projeto de lei do deputado Peninha, que é da região de Blumenau, lá no Vale do Itajaí, né? Ele é do PMDB, ele está propondo aí que o Brasil volte a ser, ou pelo menos que haja uma permissão da população andar armada, ou não andar armada, ou ter arma em casa, ou ter o porte, enfim, legalizar a situação. Você acha que esse é um dos caminhos? Porque aí depois eu vou fechar um tripé aqui com análise da tua fala até agora, sem dúvida, né? Nós temos o quê? A necessidade de modificar a legislação. Né? Não é armar todo mundo, como eu já disse, ninguém está propondo isso. O PL 3722, que é esse projeto do deputado Rogério Peninha, ele faz o quê? Ele controla as armas, ele fiscaliza as armas, mas ele garante o seu direito. Essa é a grande diferença e é o que está fazendo falta, garantias de direito.
Mas, Benê, num país em que é líder de leis, a gente tem lei para tudo quanto é coisa no Brasil hoje, né? É o país que mais tem leis. A aplicabilidade das leis nem sempre é correta no Brasil. Com a certeza. ineficácia, ela é muito grande. Basta a gente pegar como exemplo o próprio Estatuto do Desarmamento. Como é que vai ser a aplicabilidade desse projeto? E o mais importante, a fiscalização, porque eu sei que esse projeto pretende fiscalizar o tráfico de armas no país. Como é que vai funcionar isso? Na realidade, o que nós temos? Um grande problema legal no Brasil é o seguinte, é que, infelizmente, os nossos legisladores dificilmente eles aceitam que eles erraram. Eles aceitam que, olha, eu fiz uma lei, eu aprovei uma lei, essa lei não funcionou, é uma porcaria, então vamos modificá-la. Né? Na realidade, quando a gente fala em revogação de estatuto, não é que você vai pegar o estatuto e não vai ter mais lei nenhuma. É uma substituição. Você pega artigos, exatamente, você pega uma lei que não está funcionando, que não está dando resultado positivo e substitui por uma que vai ser muito mais fácil de ser aplicada. Por quê? Porque ela engloba muito mais pessoas, ela engloba muito mais instituições, ou seja, ela dá uma chance de ser melhor aplicada no Brasil todo. Porque assim, o problema do Estatuto do Desarmamento é o seguinte, quem fez lembrou de São Paulo, lembrou do Rio de Janeiro, lembrou de Brasília. Só que esqueceu que existe uma pessoa morando na beira de um rio, a 400 quilômetros de Manaus, que precisa de uma arma. E ela vai ter uma arma como? Só uma arma ilegal. Né? É isso que a gente quer mudar. Então, pelo que eu percebo, no resumo da tua fala aqui da nossa entrevista, principal ponto, mudar a legislação. Sem dúvida. Esse projeto de lei do Peninha pode ser um caminho aí para se começar um entendimento na questão de legislação do Brasil. Exato. Segundo passo, modificar a forma como é construído o sistema no país, ou seja, tirar os políticos e colocar os técnicos nos cargos de comando. Terceiro ponto, a população entender melhor como é que funciona essa questão toda. E a minha pergunta vem justamente nesse terceiro ponto. A nossa população brasileira está preparada para estar armada, Benê, na sua opinião? Sempre esteve. Sempre esteve. Eu vou te falar, na década de 90, né, aliás, até a década de 90, né, todas essas décadas, era muito simples você comprar uma arma de fogo no Brasil. Todo mundo tinha arma e ninguém saía dando tiro em ninguém. Nos anos 90, só pra gente traçar um comparativo aqui, os índices de violência no Brasil eram menores. Bem menores? Eram bem menores que hoje. Quanto por cento do que hoje? Dá pra Bom, gente... você tinha, nos anos 90, você tinha, se eu posso vou falar de cabeça, mas você tinha, por exemplo, 15 mil homicídios por ano. Hoje nós estamos falando em mais de 50 mil. Né? Então a legislação está falhando. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. De 15 mil para? Para 50 mil. 50 né? mil hoje. 50 mil hoje. Né? É o país que mais mata. Uma população desarmada. Para você ver, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda são os mais armados do Brasil. Continuam sendo os mais, sempre foram, continuam sendo. A questão cultural, questão de valores, né? Questão da caça, do esporte. São os estados com menores índices de... São os menores. E quais são os estados com maior índice de violência? A região Nordeste. É a região que mais cresceu economicamente, que mais houve distribuição de renda, isso é comprovado, né? E mesmo assim foi a que explodiu em criminalidade e é a que tem menos armas de fogo. E aí você verifica o quê? Que aquela história que problema de criminalidade é arma de fogo e pobreza é uma mentira. É muito mais do que isso. Tem alguma coisa errada. É muito mais do que isso. Como é que a população participa dessa discussão? É aqui que entra o movimento Viva Brasil? É aqui que entra o movimento Viva Brasil. Né? O que a gente faz, como a gente atua, né? Além de atuar diretamente com os parlamentares, né? É trazer as pessoas para que apoiem essas mudanças. Né? Porque o parlamentar, ele às vezes fica com medo. Né? Muitos deputados se negaram a apresentar esse projeto. Né? Por quê? Porque fala, não, mas vai pegar mal, a imprensa vai falar mal de mim, vão dizer que eu estou querendo armar todo mundo. Né? Existe esse receio da opinião pública, entre aspas, porque a opinião pública já provou que é favorável. Né? E aí veio o deputado Rogério Peninha e a gente conseguiu provar que ele teria apoio da população. Tanto é que hoje o PL 3722 ele é o campeão de apoio no Disque Câmara, que é o número oficial para você apoiar ou rejeitar projetos na Câmara Federal. É o recordista desde que o Disque Câmara foi criado. E como é que está o trâmite nos bastidores políticos? O PMDB tem a maior bancada. Será que consegue Olha, tá indo muito melhor do que a gente esperava. Há quanto tempo esse projeto tramita? Né? Desde 2012.
Desde 2012. Isso é uma tramitação normal, né? Às vezes as pessoas, mas desde 2012 não anda nada. Não, não é assim. O próprio Estatuto do Desarmamento levou 10 anos para ser feito. Se tratar de um projeto de lei vindo de um político e pelo Estatuto do Desarmamento se tratar de um bojo político, de uma estratégia política, você acha que passa, Benê? Eu acho que tem muito trabalho à frente, né? A gente aposta nisso. Né? Se eu achasse que não tinha chance, eu não estaria aqui. Não estava defendendo, né? Não estaria aqui, eu me aposentava, ia pescar, sei lá, fazer o quê, né? Ia caçar, não sei, no Brasil não pode. Né? mas assim, eu não estaria fazendo isso. Então eu acredito sim. Né? Para encerrar, Benê, fala para mim, você já sofreu algum tipo de represália, de preconceito, de pressão? Já. Como é que é isso nos bastidores? Bom, eu perdi 3 empregos. Né? Eu fui demitido 3 vezes por conta... Isso no começo dessa luta. Hoje eu posso me dedicar exclusivamente ao Viva Brasil, né? E algumas coisas mais pessoais, mais particulares nessa questão profissional, que eu não dependo de terceiros. Mas assim, eu perdi 3 empregos. Né? Eu fui demitido e em 2 deles a pessoa olhou para minha cara e falou, não, você está sendo demitido por causa do seu posicionamento que não pode, não faz parte da nossa ideologia. Exatamente. Você acha que o brasileiro vai conseguir ultrapassar esse preconceito como você ultrapassou? O que você diria para quem está do outro lado ali, querendo defender essa bandeira, mas de repente também se sente aí pressionado, não quer comprar briga? Se você não quer comprar uma briguinha dessa, desculpa, você não merece ter uma arma. Então quer dizer que você enfrenta um bandido que entra na sua casa armado e você não tem coragem de mandar um e-mail para um deputado, para uma emissora de televisão e dizer assim, não, minha opinião é essa. Se você não tem opinião, se você não tem coragem de expor opinião, você não merece ter opinião, é muito simples. Tá certo. Benê, obrigada. Eu que agradeço. Passou voando, viu? Eu tinha aqui um monte de assunto ainda para tratar contigo. Obrigada. Sei que você passa por Santa Catarina, por 3 cidades catarinenses dando palestra. 5 cidades catarinenses. Florianópolis foi a primeira, né, durante essa semana. E eu só tenho que agradecer. A sua agenda, mesmo que apertada, você deu um jeitinho de... E eu que agradeço a oportunidade. Foi um papo super gostoso. Obrigada. Obrigada para você que está em casa curtindo Quem é Quem. Nós voltamos no domingo que vem aqui na Band. Um bom final de semana para você. Até lá.